5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e fala de uma parábola que para nós é um despertamento nesta última hora. A parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas elas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas elas, todas aquelas virgens se levantaram, despertaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém? Vamos orar por esta rica e gloriosa palavra. Maravilhoso, supremo Deus, Criador dos céus e da terra. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra inerrante, fiel e verdadeira. Palavra que não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Eis aí a tua noiva, sendo ataviada mais uma vez para o grande encontro. Eu te peço, Deus amado, que tu nesta noite abras os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender o teu querer nesta noite através da tua palavra. Que a tua igreja venha receber. Eu declaro que esta palavra cairá em terra boa e frutificará, Senhor. Porque estamos vivendo momentos difíceis, mas sabemos, Deus amado, que se estivermos, Senhor amado, Pai querido, debaixo da tua potente mão, na dispensação da tua vontade, da tua palavra, verdadeiramente, estaremos, Senhor amado, na porta preparada para quando a trombeta tocar, Senhor, estarmos na disposição para receber a vitória e entrarmos para as bodas do Cordeiro. Ó Espírito Santo, tu que sabes interpretar como ninguém, interpreta a palavra do Pai nas tábuas de cada coração, e a igreja, que é a maior autoridade na face da terra, concorda com esta oração de posse de vitória, dizendo: Amém, Jesus. Podeis sentar, amados do Senhor. A palavra do Senhor, ela é soberana, é fiel. A palavra do Senhor, ela é uma espada afiada de 2 fios. A palavra do Senhor, ela vai até a divisão da alma entre juntas, medula e espírito. E nesta noite o Espírito Santo bradava ao meu coração, dizendo que é tempo de despertar, porque o relógio está correndo muito rápido. Demais. Nós estamos vendo aí o mundo em crise e a igreja gemendo pela volta do Senhor. É uma guerra. Nós estamos vendo aí as guerras se preparando. Porque ao mover diferente, se nós ligarmos a TV, nós vamos começar a entender que está acontecendo tudo como Jesus disse, com muita pressa. E nesta passagem onde o próprio Jesus, ele ensina através desta parábola, querendo nos alertar e dizer que os tempos são findos, são maus. Se naquela época que Jesus falava esta parábola, o povo já estava ali na porta esperando o Senhor voltar a qualquer momento. A igreja primitiva, ela clamava: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, todos os dias. Porque quando o Senhor Jesus, ele foi levado até os céus, os discípulos esperavam todos os dias que a volta fosse rápida. O tempo foi passando, esse chão começou a ser marcado com o sangue dos profetas, dos discípulos e daqueles que apregoavam a palavra de vida, aqueles homens e mulheres que viviam no engano, na escuridão, se perdendo nas garras do inimigo. E hoje, muitos, quando nós vamos pregar sobre a volta do Senhor, começam a questionar e dizer: mas eu escuto isso há tanto tempo, mas eu ouço isso há tantos anos. Eu, pastor auxiliador, eu tenho 18 anos de evangelho. Há 18 anos eu caminho na presença do Senhor. E desde que eu me converti, que eu escuto falar da vida do Senhor. E nós devemos estar na porta espreita, porque não sabemos o dia nem a hora. E hoje eu compreendo que o tempo está findo, está chegando muito rápido o momento em que o Senhor vai arrancar a igreja da terra, porque a igreja tem sido afrontada, porque o negócio está ficando estreito, e nós estamos vendo que Deus está selecionando aqueles fiéis que querem pagar o preço, o verdadeiro adorador que sabe que mesmo em meio àquela situação difícil, o nosso Deus permanece fiel. O negócio está começando a ficar E a igreja dorme como aquelas virgens dormiam.
eram noivas. A palavra de Deus especifica aqui, através do meu e do teu Jesus, que elas estavam no mesmo lugar. A palavra de Deus fala que elas estavam de frente a uma só porta, esperando o noivo chegar. Era o mesmo. A palavra de Deus também explica e expressa que elas estavam com lamparinas nas mãos e eram iguais. Meu Deus. Estavam no mesmo lugar, vestidas da mesma forma, esperando o mesmo noivo. Mas havia uma diferença. A própria palavra divina explica que 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas não estavam preparadas e estavam com suas vasilhas vazias. E a palavra expressa que as 5 prudentes estavam com a reserva nas lamparinas. Mas aconteceu que o noivo, ele demorou muito a chegar. Ele tardou a chegar. É o que está acontecendo agora. O noivo demorou a vir e todas elas esperaram e acabaram adormecendo. Todas as prudentes e as loucas. Mas de repente, ouviu-se um grande clamor. O noivo está chegando. De repente elas se despertaram, se levantaram e começaram a observar que o ambiente já estava totalmente tomado. O noivo estava chegando, não havia mais tempo. As prudentes seguraram as suas lâmpadas que estavam com a reserva de azeite só para elas. As loucas quando se levantaram e viram que o noivo chegava, porque elas achavam que ele ia demorar mais um pouco, perceberam que as suas lâmpadas estavam vazias. O que a senhora quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a igreja da última hora tem que estar preparada. Eu quero dizer que a igreja da última hora não pode jamais estar sem reserva. O que o pastor Eliel está levantando nesta igreja é o que a igreja da última hora precisa. É oração, é face no pó, é clamor ao Senhor. A reserva representa a oração, a busca constante. É meditando, é mergulhando na palavra, é descendo, é buscando reserva no Senhor. E a gente não vê isso mais por aí. O povo não quer mais orar. Não quer mais pagar preço. Eu estive ministrando na igreja agora há pouco. E me chamou muita atenção. Porque por ética ministerial a gente não cita o nome, mas serve como exemplo. Chegamos lá no círculo de oração. As dirigentes todas de joelho clamando. E a igreja, a maior parte da igreja, toda sentada. Meu Deus do céu. O povo não quer pagar preço. Misericórdia. O povo não quer descer, não quer buscar mais. Meu Deus. E é isso que vai fazer a diferença, porque quando Jesus se levantar, porque o momento vai chegar e vai ser muito rápido. Ele disse que o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão, quando ele vem para roubar uma casa, ele não avisa, né? Não. Ele chega de repente e ele adentra sorrateiramente. E quando o dono da casa percebe, já está sendo roubado. Já está tudo ali preparado. Assim será a vinda de Jesus. E as loucas começaram a se desesperar. E elas foram correndo em busca de azeite. Eu quero dizer para você que o tempo não vai melhorar para a igreja. Não, pastora. Vai ficar estreito. O negócio vai ficar difícil. Vai ficar. Estamos vendo muitos recuando porque olham para Jesus. Querem a bênção, mas não querem um abençoador. Com certeza. A teologia da prosperidade está se espalhando no mundo, a igreja está se viciando em bênção material e está esquecendo da reserva. A reserva é muito importante. A reserva é o que fazia diferença na igreja primitiva. O povo buscava, o povo orava, o povo vivia um dia após o outro, como se Jesus fosse voltar naquele mesmo dia. Hoje a igreja dormiu. Como essas 10 virgens que eu acabei de ler. Meu Deus do céu. Estão dormindo. Pastora? Agora a diferença é que as prudentes estão com a reserva. Mesmo sem força. Por muitas vezes afrontado pelo inimigo. Mesmo passando por vários desertos. Ela tem buscado, ela tem descido e ela tem olhado para o alvo. Misericórdia. A diferença é essa. Mas eu estou passando por luta, pastora. Mas a minha situação é muito difícil. Eu vim aqui dizer para você que tudo é possível ao que crê. Para Deus nada
O Senhor, Ele faz brotar no campo da infertilidade, no campo da impossibilidade, porque Ele é o mesmo e sempre será. Aquelas 10 virgens, todas elas passaram pelo mesmo processo. Porque na tradição de Israel, quem espera o noivo é a noiva. Se você for para um casamento judaico, hebraico, você vai ver que a noiva fica no altar esperando o noivo, e quem chega é o noivo para buscar a noiva. Meu Deus do céu. E ela tem que se preparar porque ela não sabe a hora que o noivo vai chegar. Quem escolhe a noiva é o pai do noivo na tradição. Ele vai na casa da noiva, separa ela, junto com o noivo. E o noivo deixa com a noiva uma medalha escrita assim: consagrada a mim. Ela guarda aquela medalha de ouro até a volta dele. Enquanto isso, ele vai preparar a morada. Você está achando essa história parecida? Ele vai preparar uma casa, uma morada. Até hoje é assim. E ela fica preparando o vestido, preparando tudo para que quando ele chegar, ela esteja pronta. Vestido impecável, véu sobre a sua cabeça. Na tradição de Israel, o vestido tem que ser comprido, de linho fino, branco, sem nenhuma mancha. Representa a pureza da noiva. O Senhor está me levando por este caminho, Ele sabe por quê. Para você entender melhor que uma noiva tem que estar impecável. Que não bastava só as lamparinas estarem com reserva. Elas estavam impecáveis esperando o noivo chegar naquele momento. O véu sobre a cabeça dela representava, até hoje ainda representa a proteção contra os espíritos malignos. Uma noiva que se preza em Israel tem que vir com o véu cobrindo o seu rosto, porque até então ela é protegida. E a palavra de Deus diz que a sombra do Onipotente nós descansamos e nenhum mal nos sucederá. O véu sobre a nossa cabeça representa a proteção do Senhor. Se você é noiva, tem que ter véu. Se você é noiva, tem que ter vestido. E a lamparina tem que estar perto, com reserva, porque o noivo vai chegar a qualquer momento. Aleluia! Já é enquanto ela espera o noivo, ela toma banhos aromáticos todos os dias, significando a purificação da virgem da noiva. E na igreja, quando nós nos reunimos aqui, nós tomamos banhos aromáticos todos os dias. Olha aqui, a fonte de água limpa. Você não sabe a importância que é estar aqui. O rei está neste lugar. Você vai se encontrar com Jesus e receber da parte dele um pouco de azeite para sua lamparina e se purificar aqui. Porque isso aqui é uma fonte inesgotável. E a noiva toma banhos aromáticos todos os dias, até o dia do casamento. Diz a tradição que o noivo, ele não vai ver, pastor Eliel, a noiva todos os dias, como é aqui. Ele só pode ver no dia do casamento, no primeiro dia que ele separa ela e no dia do casamento. Olha só. Ele fica preparando a morada e a morada dos noivos. Na tradição, se você vai estudar, eu estou falando isso aqui com propriedade, porque eu estudei. Para saber, eu sou curiosa, eu fui na fundo, meu Deus, que negócio é esse? Que mistério é esse? Jeová diz, eu vou te mostrar um segredo. E leva para a minha igreja, porque a noiva tem que estar assim. E ela fica lá se preparando, ele vai preparar a casa do lado da casa do pai. Tem que ser ao lado da casa do pai. A casa dos noivos. Enquanto ela se prepara, mas ele não pode vê-la todos os dias, como eu falei aqui. E na tradição ele manda um amigo. O amigo mais íntimo da família. Aquele confiável, sabe? Aquela pessoa que é praticamente da família. Oh, glória. E ele se levanta e manda ver como a noiva está. E leva joias para ela. Porque na tradição, quanto mais joias a noiva tiver, mais amor o noivo tem por ela. Eita, glória a Deus. Quanto mais ela tiver joia, mais significa o amor do noivo pela noiva. Lá é assim. É por isso que as noivas vêm adornadas, dos pés à cabeça, os braceletes nos braços, anéis em todos os dedos. Colares de ouro puro, porque é o metal mais precioso. E ele manda o amigo dele com a joia visitá-la e pergunta como é que ela está. Ela diz, eu estou preparando o meu vestido, já está quase pronto, e o véu também. Olha, o noivo mandou dizer que te ama. E ele mandou aqui uma joia. Oh, aleluia. Essa joia tem que estar no dia do casamento
E como é que tu estás, noivo? Morrendo de saudade. Menino, Fala pra ele que não demore, porque o negócio aqui tá estreito. não fale não. Fale pra ele não demorar, porque eu estou sentindo muita falta dele. O amor cresce a cada dia. E o amigo do noivo volta, e o noivo já está lá ansioso. Como está minha noiva? Meu Deus. Naia Ramaná Sui, Ramanarabaxaia, está bem, mas está com saudade. E como ela passou essa semana? Não passou muito bem não, mas eu levei a tua mensagem, disse que tu a ama. Entregou a joia, entreguei. Falou pra ela que ela tem que ornamentar o vestido, falei, como é que tá o vestido? Está ficando pronto. E os preparativos também, ela está tomando pelos aromáticos, está sendo preparada. Ah, glória. Falou pra ela que eu posso chegar a qualquer momento, falei pra ela ficar alerta. E aí a noiva começa a gemer, cadê o noivo que não chega? Meu Deus. E cadê o noivo que não chega? Meu Deus. E o noivo sente o clamor da noiva lá e manda o amigo dele de novo com mais joia. O que, é que a senhora quer dizer com isso, pastora? O amigo do noivo está aqui hoje. Ele se chama Espírito Santo. Ramanai, o noivo é Jesus, ele veio, está lá preparando a morada. E ele manda o noivo todos os dias para visitar você e trazer joias. Quais são as joias? Os dons. E você vai ter que estar pronta, preparada com todas as joias, adornada com os dons. E ele vai dizer, onde estão os dons que eu te enviei? Aleluia, Deus. Onde estão as joias que eu mandei? Porque o meu amigo visitava todos os dias. Eu disse que viria, mas deixaria um consumo. Meu Deus é fiel demais, meu Deus. É profundo, né? Jesus amado. E ele está aqui adornando. Aleluia, Deus. Ele está aqui distribuindo as joias que o Senhor enviou. A cada culto que você tem, você sai adornado, ataviado, mais uma vez, para se encontrar com o Deus, Senhor. Jesus, tu és... E aquelas virgens despertaram. E elas se levantaram ali. As que não tinham reserva, olha, receberam a visita do amigo e não guardaram as joias. Eita, glória. O vestido não estava preparado, mas é porque eu não me senti preparada para usar aquela joia, era pesada demais, era demais. Meu Deus. Mas porque tu não usou, eu não mandei, era tua. Só você poderia usar, mas eu não estava, vou buscar, vou encher a lâmpada e vou correr para pegar. O que eu deixei em casa não vai dar tempo. Aleluia. Eu estou conjecturando com a tradição de Israel esta palavra porque vai ser desta forma. Para você compreender que não há dificuldade em servir ao Senhor, basta adorá-lo e fazer a sua vontade. E não sair da sua presença. Nós estamos... Ô irmão, é tão importante estar 2 horas na presença do Senhor, orando. Não importa, né? É por Não é isso que enfado, não é peso nenhum estar aqui. Para você é um privilégio. Porque você está aqui, os céus estão abertos. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa. Deus está entrando na tua família. Deus está movendo céu e terra para te abençoar. A cada culto que você vem, você sai de posse de vitória. Não sai de mãos vazias. Não sai. Ninguém chega na presença de Jesus e sai do mesmo jeito. Diz a palavra do Senhor que onde Jesus estava, uma grande multidão cercava Jesus, porque dele saía virtude. Jesus não pregava o evangelho difícil, ele falava e o povo entendia. Ele falava o evangelho que o povo compreendia tudo. Às vezes ele falava em parábolas quando era necessário, porque só aqueles escolhidos, separados, iriam compreender. Mas muitas vezes Jesus liberava palavras de consolo a um povo que vivia oprimido, com um jugo pesado demais sobre eles, que eles não podiam carregar. E chega Jesus para quebrar toda a regra humana e mostrar que Deus faz como quer. Ele veio conhecer a noiva de perto e saber por que nós nos angustiamos tanto, por que nós choramos tanto. E quantas pessoas chegaram diante de Jesus angustiadas, atribuladas, sem esperança, mas nenhuma delas saiu da mesma forma. Nenhuma delas saiu do mesmo jeito. Porque quando Jesus está no recinto, algo tem que acontecer. Ele está neste lugar através do seu Espírito Santo. Aleluia! Ele está preparando morada e já está de pé, esperando só o Pai ordenar para ele buscar você. Oh, glória! Mas eu tenho promessa, vai se cumprir. Isaías 55:11 diz que assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para
se deleitando, Aleluia. em cima do muro, achando que Jesus não vai Só a chegar. misericórdia, papai. Mas quando a trombeta tocar, vai ser um alvoroço tão Vai grande. Eu ser- acredito que mais para os Vai ser um gemido do que terrível. pro mundo. Porque todos vão ouvir o tom. Nem todo aquele que diz Senhor. É isso, soninho. Aleluia, Jeová. Apocalipse 3:11, esse que é veio sendo embora. Olha. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha a joia. Segura. Se Deus te manda louvar, louva. Se o teu dom é pregar, prega. Se é ficar de joelho, orando, intercedendo, intercede. É a joia que Ele colocou na tua mão. Zela por ela. A joia que Ele te entregou foi a tua família, foi paga o preço. Não desista do teu marido, não desista do teu filho, não desista da tua casa. Se Ele entregou na tua mão, a incumbência é tua, não é minha, não é do pastor, não é da missionária, não é tua. Abra a boca, terra. Quando Ele se apresentar, você vai ter que estar com as mãos. Aleluia, minha filha. Cadê os talentos que eu te dei? Onde estão? Mas eu guardei na gaveta, Senhor. Eu Deus tive é um medo. maravilhoso na sua vida. Eu me senti incapaz. Aleluia. Você pensa que eu estou aqui porque Aleluia. eu tenho algum mérito? Não. Ah, Porque quem fala é Jesus. isso. Quem opera é Jesus. Meu Deus. E ai de mim se recuar. Isso. Quantas vezes o inimigo quis tentar calar a minha voz, mas o Espírito Santo bradava e dizia: o negócio que eu tenho contigo é contigo. Não olha para a circunstância. Continua falando que eu sou. Continua dizendo que eu sou providência. Continua dizendo que eu curo, que eu faço, que eu liberto. Porque de ti cuido eu. Mas Senhor, eu te entreguei. A incumbência tua é tu que vai prestar conta. Se liga no céu, terra. Quando Tu tá eu vazio, pensava em parar, terra. o Espírito de Deus me levantava de novo. Por isso que eu disse: somos sobreviventes. Não é fácil para você, não é fácil para nós. Não. Todos aqui estamos sujeitos a lutas. Verdade. Agora a diferença é que quando nós temos reserva, pode se levantar a luta que Pode for. se levantar, sambalé. Pode se levantar o exército que Até o for. leão da Olha terra. o segredo. Ele não pode lá, de repente chega uma mensagem. Está chegando um exército aí. Aleluia. Satanás, terra seca. Os homens Deus do céu, e a tem tempestade, misericórdia. eles vêm para trucidar o povo. Vem não. Josafá temeu. E ele foi buscar socorro aonde? Eita glória. Deus. Deus poderoso. Senhor, Oh Deus maravilhoso. nós não temos nenhuma força Aleluia. perante esta grande multidão que vem aí. Mas os nossos olhos estão Glória, fixos. glória. Aí Aleluia. Deus levanta o profeta Jezael e coloca o povo para congregar dentro ali de uma grande reunião e fala através dele e diz assim: bota o povo para orar, jejuar Meu e Deus. louvar o meu nome. Eita E glória. amanhã pela manhã vocês verão o que eu vou fazer. Mas o exército estava vindo. Os cavalos, os cavaleiros estavam chegando armados até os dentes para matar todo o povo de Deus. Povo de Deus. Quem é que pode com o povo de Deus? Ninguém. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém toca em você e fica por isso mesmo. E ai daquele que toca Josafá a poderia bola. ter se desesperado, mas Senhor, eles estão chegando, eles estão um exército numeroso. Mas ele olhou para Deus e a diferença da Papai pega reserva ele é de jeito e vira ele avesso. ele orava, Aleluia. pedia direção de Deus e confiava. Aleluia, Deus Deus. está mandando dizer: confie mais em mim. Mas é a situação está caótica, confia em mim. Eu estou dizendo que vai, eu vou fazer, que vai recuar no inferno, vai ter que recuar e que a vitória é tua. Então confia. Abra a boca, terra. Você não precisa fazer força. Aleluia, Jeová. O povo guerreava com espada mesmo, literalmente falando, vinha sem braço, vinha faltando um pedaço, vinham retaliados. Isso. Hoje a nossa oração, a nossa maior guerra, olha só, É o joelho. Joelho. O amor é como uma bomba atômica. Uma mulher de joelho é um míssil lançado para o inferno. Um homem de joelho é como uma bomba atômica no inferno. A oração, ela tem poder para abalar a estrutura do inferno, para mover céu e terra. E Josafá botou o povo para orar. Pra torrar Satanás, tem que virar churrasco. Sabe o que aconteceu? De manhã alguém veio, vai. Ele reuniu o povo.
reuniu o seu exército. Foi quando chegou lá. Durante a noite havia acontecido uma coisa. Sabe o que foi? Os inimigos se degladiaram, eles mesmos se confundiram, se mataram. Ai, ai. E quando o Paulo chegou lá, só tinham cadáveres mortos estendidos no chão. O Deus de Israel enviou um anjo e penetrou, prendeu a calça do povo. Porque o povo de Deus, quando ora, move o coração de Deus. Faça o que Deus manda. Mesmo que você não entenda. É por isso que somos chamados de loucos. Sangue dando na canela. E a gente orando, clamando e louvando. Sangue dando na canela. Situação difícil. Como eu passei por uma enfermidade em 2013 incurável. Sou igual a Demigômez. E pensei que ia partir pra glória. Doidinho por Jesus, viu? Ninguém soube. Só eu e Jesus. Eita, graça, sou doido. Pregando todo dia enferma. E dando glória a Glória! Cala a boca, terra. Eu chegar na casa do Senhor, irmão, sabe por mim, eu estou enfermo. Não ia dar nada. Ia passar fraqueza, tristeza, a minha dor para a igreja. O profeta guarda a dor no bolso e vai cuidar da dor do seu irmão. Meu Deus do céu. Eu chegava lá em casa pedindo oração, orava e Deus curava. E eu enfermo. Olha aí. Mas eu sabia que se eu fosse para a glória, o nome do meu Deus ia ser glorificado do mesmo jeito. E se ele me curasse mais ainda, eu ia pregar ainda mais. Então fiquei na dispensação do Senhor, adorando enquanto fôlego de vida eu ainda tinha. Porque para a medicina não tinha mais jeito. E Deus me cura. E eu faço os exames, estão todos, as taxas todas normais. E eu estou aqui para a glória do Senhor. Quem deve a Deus anda assim, por fé. Não tem medo de Satanás, não. Poderia não estar aqui hoje, pregando hoje. Se Ele não vai não, Senhor me guardar e me levar para Ele. E aí como estaria a minha reserva? E as joias que o Senhor me deu. E a minha preocupação era essa, mas eu fiz tão pouco ainda para Ti. Pregava todos os dias, mas ainda achava que era pouco. Não só na igreja, porque é muito fácil a gente pregar aqui dentro. Para crente. Agora lá fora, quando nós viajamos para Tuparetama, uma caravana de fogo para fazer obra no sertão de Pernambuco, ali que é África. Pura. Dor. Treva. E Deus leva você para andar naquela terra vermelha, poeira, para dizer que o Senhor é fiel e as almas se dobrando e se rendendo ao Senhor. Ei, as almas estão clamando e é de você que Deus vai te utilizar nesta última hora. E quando as loucas correm para buscar reserva, não há mais tempo. E a porta se abre. Meu Deus é fiel. Os prudentes que já estão. Terra do céu. Porque a noiva já havia passado por situações difíceis. Terra Sentiu do saudade do noivo. Muitos olharam e diziam assim: ele não vem mais não. Às vezes que ele vem buscar, eu estou pronta. A hora que ele chegar, eu estarei na dispensação do meu noivo. Pronto. E elas entraram e participaram das dores do Senhor. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e a mente humana jamais imaginou. É o que está preparado para mim e para você. É muito mais do que isso aqui. Isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. A luta vai passar. Irmãos, nada é eterno. A minha enfermidade, passei por um vale, mas passou. Ficou para trás. Hoje é uma nova etapa. A sua luta hoje vai servir de testemunho. Amanhã você vai olhar e vai dizer: tudo nessa vida é passageiro. Há um tempo determinado para tudo. A dor não é eterna. A enfermidade não é eterna. A luta não é eterna. Há uma trégua, irmão. Há um momento que Deus diz: basta. Há um momento que Deus diz para o inimigo: recua. Esther, quando soube da notícia que Amã havia preparado arquitetou todo o plano para destruir o povo de Deus. Ela disse: vamos jejuar 3 dias e orar. E o povo todo jejua e ora por mim também. Você está entendendo qual é a arma que você tem na mão? É a oração e o jejum. Ninguém pode com oração e jejum. E se a igreja se levantar nesta última hora com esses 2 propósitos, não tem inferno, não tem diabo, não tem principado, não tem potestade, não tem doença, não tem nenhum mal que possa vencer a igreja, porque você vai estar revestido da unção. Aleluia! E as prudentes se levantam e entram e vão se banquetear com o noivo. E vão receber da parte do noivo Oh, maravilha. o galardão. Oh, maravilha. Porque esperaram
estavam na porta como Mardoqueu. Não saíram da porta. Eu sei que está difícil, irmão. Está difícil para todos. Todos estão passando por momentos difíceis. Se cada um aqui chegar e for contar a sua história, nós fazemos uma vigília. Mas o nosso Deus é aquele que muda qualquer situação. Ezequias estava enfermo. Estava demasiadamente enfermo. De uma enfermidade incurável. Diz a palavra de Isaías, capítulo de número 38. E de repente, ele ora a Deus, pedindo uma resposta. E Deus envia Isaías lá no palácio. Aleluia. Isaías entra, Ezequias se alegra, porque quando nós estamos pedindo uma resposta ao Senhor, e a gente recebe a visita de um profeta. Só que a notícia não era a que ele esperava. Isaías chega com muita propriedade e autoridade e diz: põe a tua casa em ordem, porque certamente tu vais morrer. Veja bem, você enferma, o profeta dizer: Deus mandou te dizer que tu vai morrer. Difícil, né? Ezequias vira o rosto contra a parede e começa a chorar. E ele começa a apresentar ao Senhor em oração, no clamor da sua alma. Olha o poder de uma oração de um crente fiel. Quando Isaías ainda ia no pátio do palácio, o Espírito de Deus para ele e diz: volta, porque eu estou revogando a causa. Deus está mandando dizer para você que está revogando a sua causa. Deus está mandando dizer para você que aquilo que não deu certo, Ele revogou, vai dar certo. Em 2014, você vai receber, porque Ele decreta a sua vitória. Ezequias ora, lacrimejando. Isaías diz: Deus manda te dizer que te cura e vai acrescentar aos teus dias mais 15 anos. Sabe o que eu entendo? Deus sempre faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele teria que ser curado. E Deus ainda acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. Isaías vai embora. E Ezequias fica de posse de vitória. Porque ele orou, ele foi pedir ao Senhor. Ele não foi murmurar. Ele não foi correr para os médicos e dizer: meu Deus decretou que eu vou morrer, então eu quero ter uma sobrevida. Não. Ele virou o rosto contra a parede e chorou. E a primeira frase que Deus disse para ele: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu estou dizendo para você nesta noite que Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Aquilo que ninguém viu, Ele viu. Aquilo que ninguém contemplou, Ele contemplou. Ele entrou lá no quarto escuro onde você chorava e Ele viu, contemplou o seu coração, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele está preocupado com a sua situação. Aleluia, Deus. Aleluia. Que história é essa? De nós servimos a um Deus que passa despercebido a minha e a tua dor. Não. O Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. O próprio Isaías diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, do filho do seu ventre, mas ainda que ela vier esquecer dele, todavia eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu sou mãe, eu sei. Quando nós amamentamos, e por muitas vezes passa da hora de amamentar o nosso filho, nós sentimos dores. O próprio corpo dá sinais que nós precisamos parar para alimentar o nosso filho. Mas ainda assim, se nós esquecermos, olha só que coisa forte, que é quase impossível uma mãe esquecer do filho que amamenta. Uma mãe de verdade, viu? Mãe mesmo. Esquece não. Mãe de casa, quando dá a hora, ela mãe de por aí não, misericórdia. Vai no berço e amamenta o seu vai filho. embora. Mas ainda que essa se esqueça, Deus está dizendo: eu não me esqueci. Ou seja, Ele não esquece nunca de você. Porque na palma da mão dele está gravado o seu nome. O próprio Isaías diz, no capítulo 49, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Foi quando foi levado cativo para a Babilônia. Os babilônios pegavam as crianças que mamavam, ainda novinhas, ainda mamando. Eles arrancavam do braço da mãe e levavam a criança para ali ensinar a criança a guerrear, e ali servia a eles. O povo
de Judá, porque Isaías foi enviado ao povo de Judá. Por isso falava tanto de Messias, da vida do Senhor, porque o povo estava cativo, exilado, preso nas garras do inimigo. Isaías profetizando, ele vem, ele vem, ele vem. O Messias está chegando. E aí levavam a criança, mal ela desmamava, eles levavam para servir a eles. Imagina, arrancar o braço da mãe, elas ficavam aos prantos. Como na tradição, a criança ainda não vê, já tem nome, e nome com significado. Ela já sabia o nome do filho. E ela ficava chorando, sentindo falta do filho. Ia no ferreiro, que era de praxe, era de costume das mulheres judias. E elas iam no ferreiro e mandavam fazer o nome do filho em um ferro. Colocavam em brasa viva e gravavam na palma da mão. Muitos desmaiavam de dor. Ficavam na carne viva, aquele nome, mas toda vez que elas estavam fazendo alguma coisa, paravam e diziam: como é que está Moisés? Como é que está Samuel? Não sei qual o nome do filho que estava lá. Mas elas olhavam para a palma da mão, quando sarava, estava o nome do filho lá. E quando o povo pensava que Deus havia esquecido, Deus usa a boca de Isaías no capítulo 49. Isaías já o Senhor, profetizando já há muito tempo, já no final da sua trajetória como profeta. Ele profetiza: eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então o povo verdadeiramente entendia que Deus não esquece dos seus filhos. É difícil, as prudências estavam esperando, estava difícil esperar, estava como está hoje. Tem dias que a gente diz: volta logo, Jesus, eu não aguento mais. Meu Deus, logo, porque nada aqui faz mais sentido. Nós queremos te ver face a face, Senhor. Vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua igreja. Eu já vi igrejas em reuniões clamando: vem, Senhor. Ó, Senhor, volta logo, porque o negócio está difícil. Muitos estão deixando, recuando, deixando de fazer a obra por causa de palavras. Sabe o que é isso? Falta de reserva. Porque quem tem reserva sabe de onde veio, onde está pisando e para onde vai. E não deixa, não larga a mão no arado, que o sangue pode dar na candela. Está lá dizendo: eu vou ficar na porta, porque eu sei que o meu Deus é fiel para comigo e Ele tem me sustentado. aleluia. O Evangelho é renúncia e entrega. Não é fácil, não. É difícil demais. Muitos são chamados. Jesus era cercado por uma grande multidão, mas poucos andavam juntinho de Jesus. Muitos recebiam o milagre e iam embora, e poucos ficavam ali para aprender com Jesus. Mas quem ficou com Jesus andou por cima do mar. Quem ficou com Jesus participou de pesca maravilhosa. Quem ficou do lado de Jesus viu pão e peixe ser multiplicado e alimentar uma grande multidão. Quem anda com Jesus vê milagre. Quem anda com Jesus vê prodígio. Ande com Jesus, segure na mão de Jesus, não solte Jesus, não largue Jesus por nada. Ele é a tua fortaleza. E as virgens ali recebem a sua bênção. E eu quero profetizar nesta noite que você vai receber o seu galardão, que é o inimigo querubim. Que a tua vitória já está decretada e garantida. Que assim como ele reverteu a situação de Ezequias, revogou a causa, ele está revogando causa nesta noite. Que assim como ele trabalhou na vida daquele povo judeu, e ele não esqueceu das suas promessas e usou Isaías para dizer que ele está com o povo, ele está contigo. A tua vitória é minha. Ele ainda é o mesmo. A tua vitória é minha. O Jesus a quem nós servimos está vivo. Ele aparece para João no capítulo 1 de Apocalipse. Aleluia. Um glorificado. A tua vitória é minha. João estava num lugar cômodo, aconchegante. Ele estava dentro de um cárcere, preso por causa da palavra. Isso me faz entender que não é fácil servir ao Senhor. Que para que João tivesse aquela visão, ele precisou estar ali naquele cárcere. É no cárcere que a glória de Deus desce. É na cova dos leões que o Senhor aparece. É na fornalha de fogo que o quarto homem passeia. E se você está passando por alguma situação difícil, é nessa situação que o nome do Senhor vai ser glorificado. É a glória de E ele aparece para João. Cabelo grande. Aleluia. Que já se viu na face da terra.
eternidade dele. Jesus. Olhos como chamas de fogo, representando a onisciência dele. Ele está vendo você. Entrega essa glória de Da Deus. sua boca saiu esse Vai ver a palavra glória de do Deus. representa Oh, a sua aleluia. palavra, Se liga no céu. a sua autoridade. Quando ele fala, tem que acontecer, ela vai na divisão da alma entre juntas, medula e espírito, e se cumpre da forma que ele determina. A sua veste Glória a Deus. comprida, branca, Não se preocupe, representa a sua não. santidade. Portanto, ele é verdadeiro e ele é santo. E o que ele fala, ele faz. Ele se responsabiliza. O homem promete em pé e não sustenta sentado. Deus não. O que ele fala é prego, batido e ponta virada. Está falado, decretado, carimbado e assinado. E ele é quem pode realizar a imagem. E se a medicina disser que não, e ele disser que sim, sai da frente, medicina. A medicina não importa não. Cinto de ouro no peito, Meu Deus. Meu Deus. representando a autoridade que ele tem sobre o inferno, terra e céu. Naia leva supria, eu sou, pés como latão reluzente, domínio onde ele entra, ele toma por herança. Meu Deus. Convida Jesus para entrar na tua casa. Isso. Quando tiver em aperto, chama Jesus, chega aqui, Jesus, vem me socorrer, porque ele vem. Os pés como latão reluzente. Esse é o Jesus que passeia, este é o Jesus que entra na peleja, este é o Jesus que João viu. Aí quando João teve aquela visão, João temeu. Se liga no céu. Só falando aqui, eu estou Ô, tremendo. glória. Vai dando lugar nessa Aí João glória, tremeu. terra. E caiu como morto aos Meu seus pés. Deus. Alguns teólogos Tem, dizem que quem morreu não de tem, vai pecado. buscar pra ter, terra. O Espírito saiu dele, não Só se vai vergonha, se pá, converter, viu? caiu. Ah, Aí Jesus vem com toda a autoridade, todo o poder e diz, João, meu Deus. não tem, sou eu, Isso. aquele que foi morto, Isso. mas está vivo. Aleluia. Me mataram naquela cruz, mas hoje ele Tá estou vivo. vivo. E tem nas mãos Oh, a aleluia. chave Opa, da aleluia. morte e do inferno. Você está vendo a potência que o seu Deus tem? Opa. A igreja primitiva andava na autoridade até a sombra de Pedro curado. Os discípulos eram ousados, intrépidos. Oh, E nós glória. precisamos resgatar essa identidade da igreja primitiva. Porque o Senhor Jesus disse que nos deu poder e autoridade. Na sua casa está passando vento. Satanás, eu te ordeno no poder que há no nome de Jesus, sai da minha casa, sai das minhas finanças, sai da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Está falando E com João alguém aqui se nesta levanta. noite. Ele diz agora escreve, Aleluia. para que a minha igreja saiba que eu O capeta vou que está na casa de alguém. e desperta a minha igreja. Oxe, Porque vai chegar o dia em que muitos não vão esperar. E eu voltarei Só para pra buscar alguém a neste minha lugar, noiva, irmão. que é meu. se liga no céu, terra. Povo escolhido Oh, e separado do Senhor. aleluia. Ele foi, mas deixou aqui. Oh, Um aleluia. povo escolhido, peregrino, porque essa terra não nos pertence. Por isso que eu disse no começo, tudo isso vai ficar para Com trás. certeza. E nós estamos na porta, Isso. já na porta, Isso. como aquelas 10 virgens. Estamos na porta esperando o noivo voltar. Se liga E no ela vai se abrir a qualquer momento. E quando se abrir, eu acredito que nós estaremos como nesta noite. Tem anjo aqui enchendo a tua vasilha. O aceita, Deus já está pronto a coisa. Estava faltando, chegou. Hoje você vai sair com a vasilha cheia. Porque Deus te trouxe aqui para saber que Ele é fiel na tua vida. Aleluia, vaso. E eu louvo a Deus porque a palavra dele é soberana. Isso. Saia nesta noite na certeza. Aleluia. E jamais se sinta abandonado. Porque Deus está pleiteando a causa da igreja. Ele aparece para os discípulos no capítulo 28, já vou encerrar. Do Evangelho segundo escreveu Mateus, ao qual eu li aqui sobre a parábola, já no corpo ressurreto, né? Isso. Para João ele aparece no corpo glorificado, ainda mais poderoso. Mas quando ele aparece aos discípulos, havia uma grande aflição ali, porque ele havia sido perseguido, julgado injustamente, escarnecido,
Os discípulos se dispersaram, Judas já havia se matado, e os que sobraram se reuniram ali acuados, com medo, assustados, se sentindo sozinhos. Jesus manda dizer para você, você não está sozinho. Eu estou chegando. Eita glória! E quando eles estavam ali desanimados, Se liga, Terra! aparece Jesus. Aleluia! Maria Madalena e outra Maria já haviam chegado e contado a novidade. Ele está vivo, nós estivemos lá e o túmulo está vazio. Porque durante a noite, no raiar do terceiro dia, desce um anjo em forma de relâmpago sobre aquela pedra que estava na porta do túmulo e remove a pedra. Jesus diz para a minha igreja que a pedra que impediu o milagre dela já foi removida. Você pode dar uma glória a Deus? Glória! E ali elas voltam, mas eles estavam tão assustados que esqueceram da palavra. Às vezes é assim. Como é? Jesus nos promete algo e a luta vem de uma forma tão grande, não é? Meu Deus. Que a gente esquece. Isso é. Dá uma amnésia santa e a gente esquece da promessa. Meu Deus. Ai, Deus não está me vendo. É. Aí agora eu vou operecer nessa situação. Porque nós somos falíveis. Esse corpo aqui, essa carcaça velha aqui, é falível. E Jesus sabe, porque ele veio a esta terra e ele sentiu as mesmas emoções que nós sentimos hoje. No jardim do Getsemane ele agonizou e ele se sentiu sozinho. É por isso que ele entende tanto você. Aleluia, é. E quando Jesus entra, os discípulos estão assustados, alguns atônitos, porque a notícia já havia chegado, mas eles precisavam ver. Como Tomé disse, eu só acredito vendo. Eita! Tem gente. Jesus entra, glória, o corpo ressurreto. A primeira coisa que ele diz: Pai seja convosco. Receba a paz do Senhor nesta noite. Pai seja convosco. E eles olham e dizem assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Eu quero dizer para você que não há problema que ele não resolva. Não há problema que ele não resolva. E o clamor do Espírito Santo nesta última hora é santidade ao Senhor. Uma noiva só pode se encontrar com nós se ela estiver purificada, santificada, bem ornamentada, cingida e com azeite na vasilha. Aleluia! Santidade ao Senhor. Aleluia! Tem que haver santidade. Não adianta também há um amontoado de gente com vinho misturado, servindo a Deus de todo jeito, porque para Deus tem que ser diferente, tem que haver entrega, santidade ao Senhor. E eu convido você a se colocar de pé, que eu vou encerrar com um hino. Gostaria que nós fizéssemos uma vigília. Porque quando nós começamos a falar do Senhor, é tão maravilhoso, mas eu creio que Deus já ataviou você nesta noite. Aleluia! Para o grande encontro. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele é fiel, viu, igreja? Ele é soberano. Ele é soberano.